você cresça, né, bem da base, para que essa base, uma vez formada, você possa erguer as paredes e, enfim, fazer a sua construção em cima da fé e essa fé ela seja inabalável mesmo. Amém? Você aprendeu que fé é um firme fundamento. Amém? Quem lembra disso aqui? Que a fé é um firme fundamento, que a gente pode confiar, a gente pode andar em cima, a gente pode. É a nossa base. A palavra já diz, firme fundamento, ou seja, não é algo que vai cambalear, mas é algo firme. E para o tema dessa noite, ele está baseado em Romanos 10, 17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, nosso tema de hoje é: a fé vem pelo ouvir. Aleluia. E sabe, irmãos, essa questão do ouvir, ela é muito importante para nós. E muita gente ouve, mas não escuta. Você já viu isso? Eu, irmãos, eu posso falar de mim mesmo. Às vezes as pessoas falam comigo, eu estou ouvindo, mas eu não estou dando atenção porque eu estou com a mente em outro lugar. Já aconteceu com você? Às vezes você está com tanta coisa na mente, a pessoa está falando e você não. Você está aqui, mas você é como se você não estivesse. Amém? Então, quando falamos em ouvir, irmãos, é dar atenção. Dar atenção com tudo aquilo que você tem, espírito, alma e corpo. Aleluia. E esse ouvir, irmãos, como a Bíblia diz, de sorte que a fé pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, a gente consegue entender que quando ouvimos a palavra, algo é gerado em nós. E esse algo gerado é a fé. A palavra, ela tem o poder de gerar fé no meu e no teu coração. A palavra, ela tem esse poder de fazer com que a semente da fé, ela germine, ela brote, ela traga convicção ao nosso coração. Eu já dei esse exemplo aqui, de quando Jesus foi pregado a você, alguém ministrou, falou que Jesus morreu e que ele ressuscitou pelos nossos ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar a vida eterna, e aquilo gerou em você uma convicção de que você acredita naquilo que Jesus fez, embora não tivesse visto ele, né? Você não viu Jesus, eu não vi Jesus. A gente não tem nem resquício da cruz que ele morreu, mas enfim, irmãos, essa verdade, ela tem um poder de gerar em nós uma crença. Então, quando eu ouvi que Jesus fez isso por mim, algo no meu coração acendeu, iluminou, e eu disse: eu creio nisso. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que ele veio ao mundo morrer pelos meus pecados e ressuscitar para me dar vida eterna. Por isso eu quero ele como Senhor e Salvador de minha vida. Ou seja, irmãos, essa fé é tão forte que a gente entrega a nossa própria vida a ele. Já parou para pensar nisso? É algo tão forte que a gente diz, a partir de hoje, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu sou seu filho, eu sou o seu servo, eu quero servi-lo, eu dou minha vida a ele. Veja como isso é forte, irmãos. Por causa de uma palavra pregada e o teu coração aberto, né? O Espírito Santo está ali também, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, irmãos, é algo que tira a venda dos nossos olhos, é algo que tira a cegueira espiritual e faz com que a gente entre num novo tempo. É tão poderoso, irmãos, que a gente muda de vida. Aleluia. Eu sei que você não foi perdido como eu, mas se você me conhecesse há, sei lá, 20 anos atrás, você olharia e dizia: isso aí, pastor, isso aí, crente. Você iria dizer: eu agora estou como Tomé, eu só acredito vendo. Porque você olharia e dizia: isso aí tem jeito não. Isso aí é perdido, esse aí está com o juiz virado, o fim dele vai ser triste. Mas, irmãos, uma vez que eu ouvi, é interessante, porque ninguém pregou para mim no sentido literal. Quem pregou para mim foi a música. E a música, ela falava comigo sem eu nem perceber. Eu ouvia a música e aquilo tocava o meu coração e eu começou a gerar em mim uma curiosidade. E essa curiosidade me trouxe à igreja.
Eu lembro da época que era uma música de Shirley Carvalhais. É bem interessante a música, ela retrata mesmo como eu estava na época. E um dia eu falando com um amigo meu, amigo meu de farra da época, ele disse, minha mãe gosta muito dessa música, a mãe dele era crente. E aquilo despertou um interesse em mim, né? E naquele interesse, irmãos, eu fui ouvindo mais e eu lembro que eu cheguei em casa, nesse dia eram umas 11 horas da noite, já tinha bebido bastante, e eu vi ela chorando, no silêncio. Essa mulher é uma santa, gente. O que ela aguentou de mim é uma santa. Deus seja louvado, minha filha, por sua vida. E eu lembro que ela estava chorando e eu olhei para aquela cena e foi algo muito diferente. Porque eu já tinha feito ela chorar tantas vezes e eu nunca liguei. Para mim era só mais um choro. Eu ia fazer o errado, independente dela chorar, enfim, eu ia fazer o errado. Mas nesse dia foi tão diferente que eu me lembro que eu ajoelhei na cama, gente. E eu olhei para ela e disse, a partir de hoje você não veio fazer mais isso. Ela, incrédula, né, porque eu dizia tantas vezes, e não tinha como ela crer mesmo, porque eu dizia e não cumpria. Amanhã você faz de novo. Eu digo, faço não. Amanhã você faz de novo, faço não. A partir de hoje você não vê mais fazer isso. E foi interessante, irmãos, que eu dei aquela palavra, eu não sei, eu não estava em mim, não sei se eu estava em mim ou se eu não estava, se eu estava fora de mim. Mas eu sei que eu sustentei aquilo. E eu lembro, irmãos, você já ouviu isso aqui, eu lembro que eu tinha uma festa que era muito, eu vivia dentro dela, era aquele happy hour do Sesc. E toda sexta-feira eu estava lá, e lá de casa dava para ouvir. E quando chegou a sexta-feira, minha mente endoidou, minha carne vibrava, querendo ir. E algo dentro de mim dizia, você não vai. Eu nem confessado Jesus eu tinha ainda, gente. Mas algo por dentro de mim estava mudado. Algo dentro de mim diferente acendeu. De uma maneira que eu não tinha. Eu podia vir quem fosse. E a partir daquele momento eu comecei a ter outros comportamentos. Eu comecei a rejeitar a ligação de amigo, seja lá de quem fosse para a farra. E fui, sabe, resistindo àquilo. Resistindo, até que um dia eu falando da mesma música para um homem chamado José de Melo, tesoureiro lá da igreja. E ele me fez o convite, quer ir na igreja? Eu disse, vou. E a gente foi. Eu e ela, acho que a gente frequentou uns 3 cultos. Acho que no terceiro eu não resisti. Tem gente que fala hoje que lembra da nossa conversão. E sabe, irmãos, tudo isso por ouvir. Ouvir a palavra. Essa palavra ela tem um poder, porque, irmãos, uma vez que eu ouvi, ela é capaz de me tirar do inferno e me transportar para o reino de Deus. Ela é capaz, irmão, de pegar um bêbado, cachaceiro, irresponsável e transformar num homem. Você entende? Veja o poder de ouvir. Essa palavra, irmãos, ela é irresistível na realidade. Mas ela só se torna irresistível quando de fato eu abro os meus ouvidos. Deus tem as estratégias dele para te alcançar. Seja por uma palavra, seja por um testemunho, seja por uma música. Ele tem a maneira. Ele sabe qual é a chave que abre a porta do teu coração, como abriu a do meu. E quando ele abre, irmãos, essa fé, ela brota. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, é algo contínuo. Não é algo que eu escuto hoje e só vou escutar daqui a um mês, daqui a um ano. Não, irmãos, é algo contínuo. Se eu quero fé em meu coração, eu preciso ouvir a palavra. Eu estou pregando a palavra para você. Algo está acontecendo no teu coração e você nem está percebendo. Teu espírito ele está se alimentando nesse momento. Teu espírito ele está pegando aquilo que é da palavra e ele está sendo nutrido com aquilo que a palavra, só a palavra tem. Enquanto você alimentou sua carne durante o dia com o seu almoço, com aquilo que você faz naturalmente, como eu, agora é a vez do teu espírito. Tiago diz algo bem interessante, ele diz, todo homem seja
Preste atenção. Todo homem seja tardio para se irar, tardio no falar, mas pronto para ouvir. Ou seja, irmãos, para eu ter raiva, eu preciso me segurar eu tenho que ser tardio, ou seja, eu não devo ter raiva por qualquer coisa. Eu não devo falar por qualquer coisa, mas para ouvir, eu tenho que estar atento. Porque é no ouvir, irmãos, que é no ouvir que Deus nos alcança. Preste atenção, quando uma pessoa está para morrer, eu já ouvi relatos. Sabe qual é o último órgão que morre? O último sentido? Não é a fala é a primeira que vai embora. O cara está lá em coma, não vê nada, não sente, mas o ouvido está funcionando. Já prestou atenção? Gente, eu já vi relatos de pessoas que receberam a Jesus, a pessoa está aqui em coma, está mais para lá do que para cá, e a pessoa começa a pregar para ela, diga se você quer receber Jesus, faça alguma coisa com a mãe, a pessoa começa a fazer. Por quê? Porque veja a importância do ouvido. E muitas pessoas são salvas dessa maneira, no último segundo, no último momento. Aleluia, eu vi relatos de uma pessoa esse dia em que a pessoa estava em coma. E um homem de Deus foi lá e ministrou para ela e ela respondeu com a mão. Mas ele sabia. Quando ela foi para o hospital, ele disse à família: ela não volta. Mas ele foi lá e pregou. E ela recebeu através do Senhor. No outro dia que ele fez isso, a mulher acordou boinha. Ó. Não, você vai dizer amém ainda. Boinha, chamou a família. Conversou com todo mundo. E depois que conversou, morreu. Você entende a misericórdia de Deus? Eu não sei, irmãos, o que Deus ou o Espírito Santo falou com ela, que deu a oportunidade, que ela poderia ter partido. Mas o Senhor deu a oportunidade ainda dela se despedir dos seus. Você entende? Então, o ouvir, irmãos, é algo maravilhoso. Deus, ele é perfeito naquilo que faz. E é interessante, irmãos, que tudo vem por meio da fala. Uma vez que você escuta, é que fé é gerada. Por exemplo, quando Deus fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão ouviu e creu e foi. Quando Deus faz as coisas, ele faz falando. Quando ele promete as coisas, ele promete falando. Aleluia. Quando ele cura, é falando, no Salmo 107, 20 diz: enviou a sua palavra e os sarou. Veja o quanto isso é importante. O que é a palavra? A palavra só vai servir se eu ouvir. A palavra, irmãos, ela só vai surtir efeito na minha vida se eu a ouvir, eu entender e eu tomar posse dela. Mas se uma palavra não é ouvida, ela serve de quê? Perdida. Ela precisa achar os ouvidos certos. Eu louvo a Deus, irmãos. Tem um testemunho do irmão Reagan, que ele fala que era mãe e filha, duas cadeirantes. Ele disse que num culto pregando e a unção estava lá e do nada assim a menina se levantou e começou a andar e a mãe ficou na cadeira. E recebeu a cura e ficou. E ela pegou a gravação daquela fita e ela levou para casa. E ela começou a ouvir por meses. Ouvindo, 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 ouvindo. Quando foi um dia ela chegou andando na igreja. Você entende? Então, irmãos, é como a Bíblia diz, é algo contínuo, até que a fé se fortaleça e cresça no teu coração, a ponto de você agir em cima daquilo que você crê. Você entende? Não é de uma vez. Tem gente que pega de uma vez e recebe, mas tem outros que precisam de um tempo. É como muitas vezes você botar fogo à lenha, né? A gente vai, aí risca, aí sopra, aí às vezes apaga, risca de novo e fica naquela insistência até pegar. Agora, uma vez que pega, já era. Assim, muitas vezes é a nossa fé. Ela precisa a gente estar insistindo para que ela cresça e ela evolua. E ela só acontece isso quando eu escuto, irmãos. Uma pregação você deveria ouvir várias vezes. Várias vezes. Até aquilo entrar no teu espírito e se tornar um rema, se tornar verdade para mim e para você.
Eu escuto, irmãos, várias vezes ministrações repetidas. Eu estou lendo um livro que eu já li sobre fé. Por quê, irmãos? E outra coisa, irmãos, é algo da base, algo que eu já sei, algo que eu conheço. Mas quanto mais eu conheço, mais forte eu fico. Quanto mais aquilo é real para mim, mais minha fé se tornará mais forte. Aleluia. Aleluia. A gente fala, irmão, sobre fé e a gente não tem a real noção do que é isso direito. Mas eu vou te dizer uma coisa, uma vez que eu passo a me dedicar, a estudar, a buscar sobre ela, mais forte ela ficará, mais viva. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus bom. E tem, irmãos, uma das coisas que a gente, é um clássico da Bíblia, os mais antigos aqui já devem ter ouvido muito sobre essa mulher. Mas, irmãos, isso é algo inspirador. Esse Marcos 5:25 que fala dessa mulher do fluxo de sangue. Havia certa mulher que havia 12 anos, que vinha há 12 anos sofrendo de hemorragia. E que muito padecera, e não, que muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, vindo a pior. Irmãos, a gente olha para isso aqui e a gente vê a situação dessa mulher. São 12 anos da vida dela perdido. 12, não são 12 dias. 12 anos sangrando. 12 anos pegando tudo quanto ela tinha, porque se ela gastou 12 anos, tinha uma certa quantia, uma boa quantia, não tinha? Mas a Bíblia diz que ela despediu tudo. Fez de tudo para ser curada. E outra coisa, irmãos, ela não foi para um médico, ela foi para vários. Esse aqui não deu certo, não, vou ouvir outra opinião. Esse não deu certo, não, vou ouvir outra opinião. Esse não deu certo, não, vou para aquele. Aí, tá, aquele aqui é o bom. E sempre, irmão, você já imaginou você estar na expectativa daquela pessoa lhe dar aquilo que você precisa e chega lá, você, além de pagar, você não ter aquilo que você precisa? Você já imaginou você está com uma doença e você vê sua vida indo embora, você tem um recurso, mas o recurso não serve? O médico que te atende é limitado a ponto de não trazer uma cura, um benefício que você precisa. Imagine a alma dessa mulher. E se só fosse só isso? Mas são 12 anos, irmãos, sendo rejeitada pela sociedade, pela família. Porque, irmãos, uma mulher na situação dela não podia estar no meio da sociedade, não podia ter amizade com ninguém. Aonde ela chegasse, ela tinha que levantar as mãos e dizer impura, impura, impura. Ou seja, irmãos, as outras pessoas olhavam para ela atravessadas. Isso é uma pecadora, isso é uma... Você imagina, irmãos, o constrangimento. Homem não, homem é mais mulher é mais sensível. Quantas lágrimas essa mulher não derramou? Quantas noites de sono essa mulher não passou sofrendo, né? A alma gritando, e ela sem poder falar. O que tinha nas mãos dela, ela fez. Mas chegou um momento que não tinha nada mais o que fazer, irmãos. A doença levou tudo dela. Mas só não levou uma coisa. Sabe o que a doença não levou? O ouvido. Porque a Bíblia diz, ouvindo a fama de Jesus. Ouvindo a fama de Jesus. Ela decidiu no coração. Veja, irmãos, ela não ouviu uma pregação, ela não ouviu uma oração, ela não viu o próprio Jesus curando, ela ouviu a fama. Então, isso, irmãos, está atrelado àquilo que eu te disse. Ela deu ouvidos. Ela prestou atenção. Ela disse, aqui está a minha chance. E eu não vou, de forma nenhuma, abandonar isso, não. Eu vou agarrar com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso, mas eu vou tocar nesse homem. Aleluia. Ouviu a fama. Só ouvir a fama, irmão, gerou fé. Só ouvir a fama gerou fé. Imagina ouvir a palavra e tudo mais. Você está entendendo o poder dessa palavra? Aonde o homem, irmãos, com todo o seu recurso, não tinha condições de curar aquela mulher. Aonde o dinheiro não tinha condições de curar aquela mulher. Ei, um toque. Um toque.
de alguém de fé. A Bíblia diz que a virtude saiu de Jesus. Irmãos, fé é algo que tira de Deus. Jesus para e diz: alguém me tocou. Senhor, a multidão te aperta. Como dizes, alguém te tocou. Alguém me tocou diferente. Senti virtude sair de mim. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. O que é que eu quero trazer para você nessa noite, irmãos? O que é que você está precisando, meu irmão? Ouça a palavra e puxe de lá aquilo que você quer. Traga para você, porque você tem fé no coração para isso. Não é à toa que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força pelos valentes, ou seja, aquele que está no reino é tomado à força. Então, irmãos, se é tomado à força, muitas vezes você vai ter que fazer força. Você vai ter que esticar a sua fé, você vai ter que não arredar o pé, você vai ter que, muitas vezes, irmãos, fazer como essa mulher fez. Ela passou no meio de uma multidão que poderia matá-la. Será que naquela multidão o povo não conhecia ela, não? Até porque, irmãos, aqueles que eram impuros, eles tinham alguma marca, alguma coisa. O cego mesmo, ele tinha uma capa para identificar. Glória a Deus. Mas quando ele soube que Jesus ia passando, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Cala a boca, não incomodas o mestre. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Aleluia. Não deixe, irmãos, que a voz do diabo, a voz das pessoas calem a tua fé. Grite mais alto se for possível, mas atraia a atenção dele para você. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado, meu irmão. Jesus para. Quem é? Ah, é o filho do cego. Ou é o cego. Traz ele aqui. Tratamento VIP especial, né? Como disse o Fernandes. Tratamento, a multidão estava lá. Jesus não parou por ninguém, mas para aquele que clamou e gritou. O cego não via, mas ouvia. Entende? Jesus está passando aí. Quem é Jesus? Aquele que cura. Oxe, é hoje. É hoje. É hoje. Você entende, irmãos? É necessário, irmãos, atentar para os detalhes da coisa. É necessário a gente ficar esperto com o reino do Espírito, porque ele está em movimento todo o tempo. O reino do Espírito não para, a gente para dormir, mas o reino do Espírito não. A qualquer momento Deus pode liberar algo para você. Você tem fé? Se você tem fé, você tem expectativa. Eu falei sobre expectativa. Você tem expectativa. Quem está crendo, irmãos, está assim, ó. Qualquer momento chega. Louvado seja Deus. A qualquer momento chega. É igual a mulher do fluxo. Se eu tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Porque a Bíblia diz que ela dizia. Dizia. Aquilo que se crê, se fala. Fé tem voz. Fé tem atitude. Amém? Aleluia. Então foi curada, irmãos, depois de 12 anos. É interessante que Jesus diz: a tua fé te curou. Ele nem dizia, eu te curei, não. Ele disse, a tua fé te curou. Você acreditou em mim, você puxou. Aquele negócio. Jesus não estava lá para isso, irmãos. Você concorda? É tanto que ele é surpreendido quando ele é tocado. Você entende? Tem coisas, irmãos, que Deus não está para fazer, mas por causa da tua fé ele vai fazer. Por causa da tua fé, por causa da tua perseverança, por causa do toque, desse toque da fé, Deus vai fazer. Aleluia. Ele quer, irmãos, que alguém no meio da multidão se diferencie dos demais. Como o cego, como essa mulher, como aquele paralítico levado por 4 homens e foi introduzido no meio da casa. Se você faz algo diferente, uma resposta diferente virá. Aleluia. Como a mulher do vaso de alabastro. Ninguém estava lá para honrar Jesus, mas ela percebeu. O que eu estou dizendo a você, meu irmão, no reino do Espírito as coisas funcionam de uma maneira que a gente precisa estar ligado, atento. Você vem para o culto, você precisa estar atento.
qualquer momento Deus vai falar comigo. A qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Tem palavras, por exemplo, que eu posso liberar aqui uma palavra para Jackson. Mas você pode pegar também. Você entende? Você pode tomar posse. Aleluia. Eu recebo. Louvado seja Deus. Aleluia. Marcos 5:27. Tendo ouvido a fama de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão tocou-lhe as vestes. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Agora, irmãos, são 5 passos aqui. Ouvir, diga comigo, ouvir, crer, falar, agir e receber. 5 passos. Eu creio, eu ouço, eu creio, eu falo, eu ajo, eu recebo. 5 passos para você ter aquilo que você deseja. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, Mateus 8:5 diz: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e terrivelmente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra, e meu servo será curado. Para o centurião bastava ouvir uma palavra. Você entende? É por isso que eu estou dizendo a você, irmãos, é diferente quem dá ouvidos. Para eles, uma palavra, Jesus, eu só preciso ouvir uma palavra. Não precisa ir lá não. Mas se você falar, eu sei que meu servo vai ser curado. Sabe, irmãos, essas letras, a escritura, ela é espírito e ela é vida. A forma como eu usufruo dela é o tamanho do crédito que eu dou a ela. O irmão Reagan, ele disse que no leito de enfermidade, eu canso de dar esse testemunho dele, ele disse que não tinha muito o que fazer, mas o que ele fazia era ler a Bíblia. Marcos 11:23, se eu disser, a montanha é mas não duvidar no meu coração, mas que fará aquilo que eu digo, tudo que eu disser ele será feito. Então ele dizia, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. E ele recebeu, ele deu crédito. Ah, mas se ninguém está falando, fale para você mesmo. Aquilo que a Bíblia diz a teu respeito, ministre para você mesmo. Aquilo que você é aos olhos de Deus. Aleluia. O que você é aos olhos de Deus? Você já parou para pensar? Você já procurou na Bíblia quem é você na Bíblia? Você só é filho, meu irmão. Só herdeiro. Mais que vencedor, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você só é, você entende? Você está guardado, protegido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, redimido do pecado. Você é muita coisa, meu irmão. Aleluia. Comece a ministrar essas coisas, sarado, completamente sarado e curado. Você precisa ministrar essas coisas para você. E dizer, eu sou isso. Porque meu pai me vê assim. Aleluia. Uma palavra, irmãos. O servo foi curado. Em Atos 14:8, 9 diz assim: Estava assentado em Listra um homem leso dos pés, concho, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Eita glória! Este, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Irmãos, quando a palavra, ele estava ouvindo Paulo pregar. Irmãos, eu estou dizendo a você, a palavra ela é espiritual, ela é o alimento para o teu espírito, ela é aquilo que vai iluminar teus olhos, é aquilo que vai trazer a cura, aquilo que você precisa para o seu corpo, para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, para tudo aquilo que você quiser, irmãos. A palavra tem uma resposta. Esse homem queria o quê? Você percebeu que esse homem não pediu aqui para Paulo orar por ele? Você não chegou como cego, Jesus, eu quero ver. Não, ele estava ouvindo. Estava só ouvindo a pregação.
E mesmo ele tendo fé, ele não foi para Paulo dizer, Paulo, ore por mim. Não, o próprio Paulo reconheceu, disse, esse homem tem fé. Alguma coisa ele fez que chamou a atenção de Paulo. E Paulo, reconhecendo nele aquela fé, disse, ande agora. Meu irmão, um homem deficiente desde o ventre da mãe. Você acha que isso não acontece hoje, não é? A gente cansa de ver na internet. Você acha que isso está longe do poço do boi? Tá não, meu irmão. A distância quem dá sou eu e você. É aquilo que eu estou dizendo. O crédito que eu dou à palavra, a confiança que eu dou a ela, é que vai determinar os resultados que eu vou ter. Se eu confio e creio, bons resultados terei. Milagres, provisão, sabedoria, tudo aquilo que eu preciso. Mas se eu não dou crédito, se eu não dou ouvidos, eu não vou usufruir do que ela tem. Glória a Deus. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Um outro ponto, irmãos. Atos 10:5 diz o seguinte. É só uma parte do versículo. Agora envia homens a Jope. Manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá o que deves fazer. Vou te colocar no contexto, isso era Cornélio, que estava na sua casa, a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, que dava de contínuo esmolas, e aquilo subiu para a memória de Deus, e Deus manda um anjo falar com ele. Diz, olha, manda chamar Pedro, o qual vai te dizer as palavras. Ele manda chamar Pedro, Pedro chega na casa dele, a Bíblia diz que Pedro ainda falava, o Espírito caiu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles ouviram a palavra. Irmãos, sabe, a expectativa, irmãos, do ouvinte faz a coisa diferente. Pedro não precisou nem fazer apelo. Pedro pregava e caiu. Mas o que é isso, irmãos? Um desejo, uma expectativa. Cornélio disse a ele, todos estamos aqui para te ouvir. Aleluia. Aleluia. Todos estamos aqui para te ouvir. Então, quando Pedro pregava, a manifestação aconteceu, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Na África acontece muito disso. Dizem, eu não sei, mas dizem que o africano, ele quando crê, ele crê e acabou. Ele crê para estremecer. Então lá, cego enxerga, aleijado começa a andar, morto ressuscita. E há uma expectativa, irmãos. Há uma expectativa da igreja naquilo que se prega. E eu quero te despertar nessa noite para isso. Tem expectativa na palavra, porque uma palavra pode mudar o curso e a história total da tua vida. Te transformar. Me transformou, meu irmão. Eu era um caso perdido. Mas aquele que estava perdido, Jesus acha. E transforma e muda. Aleluia. Irmãos, nem se passava pela minha cabeça de se converter. Nem se passava. Eu estava afogado no pecado, com os pés e as mãos e tudo que tinha, ia para o inferno com tripa e tudo. Mas Deus sabe, irmãos, como nos alcançar. Eu tenho certeza que pessoas oraram por mim. Uma delas eu sei que foi meu irmão. Aleluia. Meu irmão, acho que foi o segundo lá de casa que se converteu. Deus ouve, então teu marido não está perdido, teu irmão não está perdido, teu filho, ninguém está perdido. Continua consagrando a vida dele, entregando a vida dele ao Senhor. Mas cedo ou mais tarde, meu irmão, Deus vai tocar o coração dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Outro provérbio que eu acho fantástico, irmãos. Provérbios 4:20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixe apartar dos teus olhos. Guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmãos, você é filho? Você é filho? Então diga, Deus está falando comigo. Não é o pastor. Está dizendo, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, Deus está dizendo, eu tenho razão, inclina o teu ouvido.
atenta, inclina. Ele diz, nós deixa apartar dos teus olhos. Lembra da mulher? Vou voltar para ela. Quando ela ouviu, ela gerou nela uma confissão, se tão somente tocar-lhe as vestes. Então, quando ela falava, ela via. Quando você está em fé, irmãos, e você começar a confessar, teus olhos vão ser abertos para aquilo que você vai conquistar. Teus olhos espirituais, você começa a visualizar aquilo que você já tem no coração como desejo. Ele diz, não deixe apartar a palavra dos teus olhos. Guarda no íntimo, irmãos. No íntimo do teu coração. Guarda, protege. Não permita que o diabo roube a semente no teu coração. Aqui nós podemos voltar até para a parábola do semeador, onde há 4 tipos de solo: pedra, espinho, areia e terra boa. São 4 tipos de solo, irmãos. Todo mundo tem um coração, mas eu quem decido se meu coração é espinhoso, eu que decido se meu coração é arenoso, eu que decido se meu coração é de pedra. E eu também decido se meu coração é uma terra fértil. Sou eu. Quando eu dou ouvidos, quando eu me desarmo, quando eu digo, Senhor, semei a tua boa semente, aí meu coração está pronto para receber. Guarda no íntimo do teu coração. Aí ele diz, porque são vida para quem acha. Olha só. A palavra de Deus é vida para aquele que acha. E é saúde para o corpo. Quer saúde? Quer vida no teu corpo? Guarda a palavra no íntimo do teu coração. Escuta a palavra. Inclina os ouvidos à palavra. E você vai ver a mudança. Sobretudo se deve guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Por quê, irmãos? Porque se eu não colocar a palavra, outra coisa vai entrar. E essa outra coisa, irmãos, a gente já sabe o que é. E se a gente deixar essa outra coisa dominar, a nossa vida será um desastre. Porque só existe 2 caminhos: ou Deus ou o diabo. Então, o teu coração, hoje eu orava, meu Deus, Senhor, olha o meu coração, Pai, vê se eu não estou. Porque eu sei que o Espírito também, né? Mas às vezes a alma da gente grita tanto que a gente não escuta o Espírito. O Espírito Santo, ele nos informa. Aliás, o nosso Espírito nos diz quando a gente está andando errado. Mas tem hora que a alma está tão... que a gente não ouve o Espírito. Eu orava hoje pela manhã dizendo, Senhor, me mostra alguma coisa. Porque eu não quero andar errado. Aleluia. Eu não quero tropeçar, eu não quero envergonhar. Amém? A gente deve ter, diz que Senhor, coloca temor em meu coração. Para que eu não venha, Pai, te desagradar. A gente precisa disso, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou te ensinando, irmãos. Uma vida prática, uma vida de fé. Uma vida que você pode, irmãos, ter excelentes resultados. Deus é maravilhoso. É interessante, irmãos. Eu vou abrir aqui. É interessante, nesse mesmo texto da mulher, do fluxo de sangue. Antes disso, acontece algo bem, bem interessante. Deixa eu abrir aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Antes disso, irmãos, no mesmo versículo, diz assim: tendo Jesus voltado, aqui, no 22, Marcos 5, 22. E chegou ali, aliás, do 21, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e padecera sob o cuidado de vários médicos. E gastara tudo quanto tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Enquanto ouvia falar Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o seu manto, porque pensava: se então somente tocar o seu manto, ficarei curada.
Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu no seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No momento, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem me tocou? Quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou a mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto ainda estava falando, chegaram as pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. A tua filha morreu, disse eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Então, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Irmãos, eu acredito que você conhece essa história. Mas tu imagina, irmãos, tua filha está morrendo. Tu procura, tu crê que Jesus é a solução. Jesus se prontifica aí curar a tua filha, aí no meio do caminho alguém chega e rouba a tua bênção. A mulher faz Jesus parar. Jesus ia para a casa de Jairo. Jesus não ia curar aquela mulher. Mas no caminho ele para. E nesse intervalo a menina morre. E quando ela morre, já chegam os trazedores de mal notícia. Tua filha morreu, ó. Para de incomodar o mestre. Mas irmãos, tem algo que Jesus diz que é fantástico. Não tenha medo. Creia. Aquilo, irmãos, foi a chave para Jairo não desmoronar. Algumas versões dizem, sem acudir a tais palavras. Que palavras eram? Tua filha morreu. Mas sabe, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, ainda que a notícia seja a pior das piores, fica com a palavra. Fica com o que Jesus diz. Não tenha medo. Está dizendo a você nessa noite, não tenha medo. Creia, continue firme. Não desmorone, eu sou a tua rocha, eu sou a tua força, eu sou a tua paz. Eu sou tudo quanto você precisa. Em face à morte, irmãos. Esse homem ousou crer em Jesus. A Bíblia diz que ele foi até a casa de Jesus. E lá, até a casa de Jairo. E lá ele disse, por que esse alvoroço? Todo mundo chorando. Ele disse, a menina apenas dorme. Começaram a rir de Jesus. Jesus toma o pai e a mãe, manda todo mundo sair e vai até o quarto daquela menina. Sabe, irmãos, o que é que eu aprendo com isso? Quando eu estiver crendo, eu não preciso de plateia que torça contra. Havia uma plateia ali torcendo contra e rindo de Jesus. Ele sai do meio daquela plateia, vai para um lugar reservado, e nesse lugar de fé, meu irmão, ele ressuscita aquela menina. Aleluia, porque um pai ousou crer, porque um pai confiou nas palavras. Então, cada vez, irmãos, que você ouve, cada vez que você dá ouvidos à palavra, fé é gerada em teu coração e mudanças vão acontecer. É inevitável. É inevitável, meu irmão. Aleluia. Você vai crescer, você vai desenvolver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não se preocupe, Deus está cuidando de tudo. Aleluia. Descanse nos braços dele e viva os melhores dias da sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você aprendeu alguma coisa? Deixa eu orar por você. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu dou graças por essa igreja. Eu dou graças por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Pelo alimento, Pai, que veio do céu e alimentou os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque eu creio que vai dar frutos. Eu creio que já está germinando. E eu declaro, Senhor, a tua igreja praticando tudo aquilo que tem ouvido. Praticantes, Pai, da palavra, não somente ouvintes. Eu declaro a tua igreja dando ouvidos, atentos à tua palavra. Eu declaro, Senhor, milagres. Milagres na vida dos meus irmãos. Ainda essa semana, eu declaro milagres. Você crê nisso? Eu declaro milagres. Ainda essa semana sobre a tua vida. Intervenções dos céus sobre a tua vida.
poder de Deus vindo sobre a tua vida e aquilo que é impossível se tornando possível. Os teus olhos contemplando as bênçãos do Senhor. Contemplando. Contemplando. Mas, Senhor, eu quero uma vitória. Você já está na vitória. Você é vencedor. Mas você vai contemplar coisas maiores e melhores. Crê somente e descanse em mim, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.